Olá, seja bem-vindo. Estamos de regresso aqui à Novo Tempo Portugal. Este é o programa Voz da Esperança. Saúdo com um grande abraço àqueles que me escutam neste momento, aqui no canal 186 da Mel, se está a ver-me na televisão. É claro, se porventura não está a ver-me, significa que está a ouvir-me, pode perfeitamente estar na Rádio RCS. Um abraço para si também. E claro, estamos também sempre no mundo digital, site novotempo.pt. Aí pode ver todos os programas. Quem sabe alguns estarão no YouTube da Novo Tempo Portugal. A todos, um abraço muito forte, com gratidão por juntar-se aqui a nós, à família da Voz da Esperança na Novo Tempo Portugal. Esta família inclui também o quarteto Voz da Esperança, que, para começarmos este programa, nos vai inspirar com a beleza, a harmonia das suas vozes e vão, como sempre, vão cantar sobre esta maravilhosa esperança que nos inspira todos os dias. Vivemos num tempo, acreditem, que a voz de Deus precisa muito de ser ouvida, sobretudo acima do barulho, dos ruídos que vamos ouvindo à nossa volta, sejam eles literais ou até simbólicos. A Bíblia, onde buscamos sempre inspiração aqui na Voz da Esperança, hoje vai levar-nos a uma história extraordinária. A história de um homem muito simples, mas um homem levantado por Deus para preparar o caminho para algo absolutamente extraordinário. De quem é que estarei a falar? Ainda não lhe vou dizer. Vamos abrir aqui a Bíblia. Quero só recordar-lhe que nós estamos numa espécie de nova temporada. Começámos no último episódio. Se hoje nos está a ver aqui por acaso e não teve a oportunidade, eu desafio a ir
como há pouco lhe dizia, ir ao nosso site, ir ao YouTube da Novo Tempo Portugal, ver o episódio anterior, precisamente aqui da Voz da Esperança, para ver onde começámos esta nova temporada em que estamos a estudar a obra de Jesus, a sua vida. Já vimos que Ele é Deus conosco e começámos com uma visão um pouco mais abrangente sobre o propósito da vinda de Jesus a esta terra. Agora começamos mais especificamente na sua vida. Não vamos tanto dedicar-nos à sua infância, mas sobretudo ao seu ministério. É por isso que falar do ministério de Jesus e de quando Ele iniciou a sua obra é falar de um homem muito especial. Para isso eu vou abrir a minha Bíblia no Evangelho de Lucas e vou ler aqui no capítulo 1, a partir do versículo 76. Vamos ler até ao 79 e vamos encontrar aqui palavras proféticas de um homem chamado Zacarias. Ora, estas palavras, elas são sobre quem? Vamos a isso. Ainda não lhe revelei de quem estou a falar, mas vamos ler em primeiro. Diz o texto que tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir diante da face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar os que estão sentados em trevas e a sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O homem que disse estas palavras foi um profeta, seu nome Zacarias, e ele profetizou a propósito de uma criança, seu filho, que era outro profeta. Já lhe vou dizer quem é. Antes disso, tenho uma oferta para lhe fazer. Já que estamos a falar de profetas, e este programa hoje é em grande medida sobre a vida de um extraordinário profeta, eu quero desafiá-lo a conhecer outro profeta, o grande profeta Daniel. Tenho aqui na minha mão um guia de estudo sobre todo o livro de Daniel, um estudo que vai capítulo a capítulo, à procura desses grandes mistérios da obra do profeta e da mensagem do profeta Daniel. É uma oferta que estamos mais uma vez a fazer aqui. Eu sei que muitas pessoas ainda não encomendaram ou mandaram vir este material, hoje fica aqui como oferta. Envie uma mensagem a pedir o material, o guia de estudo Profecias de Daniel, para o 933 9392 91 e nós teremos, obviamente, muito prazer em lhe enviar. Agora voltemos ao nosso menino profeta. De quem é que estamos a falar? Esta promessa que acabamos de ler era sobre João, chamado o Batista. O profeta que se tornaria uma voz única, uma voz que ia clamar no deserto para preparar o caminho. Mas isto é o quê, preparar o caminho? A obra de João seria anunciar a vinda do Messias. O nascimento de João, portanto, ele já fez parte desse plano sobrenatural. Foi um milagre o seu nascimento, aliás, em todas as suas características. O seu pai, que era sacerdote em Israel, Zacarias, era um homem já idoso, já fora do tempo de ter filhos, e recebeu a visita de um anjo enquanto ele estava a servir no templo. E o anjo trouxe-lhe uma mensagem. Nós aqui lemos há pouco, no final já do capítulo 1 de Lucas, mas deixe-me ir um bocadinho atrás ao versículo 13. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. E traz prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Apesar desta grande promessa, Zacarias duvidou. Duvidou por causa da sua incredulidade que isto fosse possível. A história depois conta-nos que ele acabou por ficar mudo até ao nascimento do seu filho João. E aqui já encontramos uma grande lição para nós. Quando Deus promete, Ele cumpre. Nós podemos até hesitar em crer, mas a fidelidade de Deus não falha. Quando a palavra de Deus é proclamada, é dita, ela nunca volta vazia. É a promessa, aliás, que está lá no profeta Isaías. A nossa incredulidade, que se manifesta muitas vezes, ela não cancela a vontade de Deus nem as suas promessas. João nasceu, o menino cresceu, um homem simples. A história conta-nos que ele viveu no deserto até ao dia em que finalmente se apresentou a Israel. João tornou-se um grande mestre, com um ensino
que mudou multidões e muitas vidas, mas ele não se formou nas escolas dos rabis, ele não buscou conforto nos palácios, não viveu para agradar a si mesmo. O anjo tinha dito que ele deveria ser separado para Deus, tornado único, porque ele ia ser cheio do Espírito Santo. João iria viver uma vida diferente, com um pilar muito importante em toda a sua história, o da temperança, do domínio próprio. Por isso até o seu alimento era simples. Mesmo a sua roupa era quase rústica. O coração de João desenvolveu-se como a de um homem puro. Por tudo isto, João Batista não pregava apenas com palavras, mas ele pregava com vida. Não era só retórica, era a sua própria história. E aqui nós encontramos mais um recado muito importante para nós. O poder de um testemunho, ele não está no brilho do exterior, mas numa vida consagrada a Deus. E quem vive na presença de Deus, na verdade, não precisa de palcos para brilhar, nem das luzes do estúdio, olha como estas onde eu me encontro neste momento, para poder chegar a si. Mas a luz de Cristo, na verdade, é que tem que ser aquela que ilumina a vida daqueles que proclamam alguma mensagem. E João era exatamente este exemplo perfeito. A missão de João foi única em toda a história, na história de todos os profetas. João foi chamado para preparar o povo para receber o Messias, Jesus. Por isso, João veio para pregar uma mensagem que era muito forte, muito clara, muito direta. Pode ser resumida no que lemos lá em Mateus: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esta era a essência da sua mensagem. A voz de João, ela ecoava naquele deserto, mas ela chegava aos corações de príncipes, de soldados, de publicanos, de camponeses e homens e mulheres de todos os quadrantes da sociedade. E iam ouvir aquele profeta meio estranho, vestido com peles de camelo. E o que ele dizia era tão simples quanto isto: se não houver arrependimento, não há lugar no reino de Deus. João chamava as pessoas também ao batismo, a essa entrega na água. O Jordão tornou-se o espaço, esse lugar mítico, onde pessoas iam ser banhadas como sinal dessa mudança de vida. E era aqui já um anúncio que mostrava que mesmo Israel, aquele povo extraordinário que Deus tinha chamado e escolhido, na verdade era um povo que estava contaminado por essa semente do pecado, da rebelião contra Deus, de uma falsa religião, e por isso precisava de ser purificado. É por isso que o tema do arrependimento é talvez o grande tema de João no seu ensino. O arrependimento, ele abre um caminho para que Deus então possa agir. É a graça de Deus sempre que nos pode restaurar, mas só quem reconhece a sua condição é que pode ser encontrado pela graça que vem de Deus. Esta é outra grande verdade que João também foi exemplo. João decidiu-se claramente em toda a sua vida e ministério a enfrentar essa horrível hipocrisia do mundo religioso. Por isso João via muitas vezes fariseus, saduceus, esses grupos muito importantes no quadro religioso ali judaico. E muitos vinham buscar o batismo, curiosamente, o que aparentemente seria uma coisa boa, um bom sinal. Mas João muitas vezes via-os e sabia que eles vinham para aparência, para dar um ar de santidade. E por isso ele nunca se calou, mesmo que isso lhe trouxesse alguns dissabores. Por exemplo, quando vamos lá a Mateus, no capítulo 3, ali a partir do versículo 7, encontramos um desses dramáticos discursos de João. Raça de víboras, foi o nome que ele usou, a expressão que usou. Quem vos ensinou a fugir da ira futura, aquela que há de vir? E depois explicou o que é que precisam de fazer. Produzir frutos dignos do arrependimento e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Que mensagem extraordinária, fortíssima. João estava a dizer que não bastava ter tradição. Não basta ter religião. Não é suficiente ter nome. A placa da igreja, falando hoje na nossa linguagem, de denominação,
das nossas crenças. A placa da igreja não interessa para nada, para ninguém. Ela não salva ninguém, ela não significa nada. O que Deus pede são frutos. Frutos que manifestam uma vida transformada. E esta mensagem que João disse de uma maneira tão clara a estes homens da fé e da religião é uma mensagem que ecoa hoje ainda. Não é título, não é herança espiritual que nos salva. É a nossa experiência real com Cristo. Por isso é que a mensagem de João diz-nos isto, que Deus não busca apenas os crentes de nome. Busca filhos e filhas de Deus que vivam a fé em cada ato, em cada decisão e em cada palavra. Este povo ouvia João falar e perguntava-se: o que é que faremos então? Questionavam-no, porque muitos genuinamente ficavam atónitos e confrontados com estas verdades. E João dizia, mostrava como a religião ela se traduz nestas coisas tão práticas. A resposta de João era a seguinte: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Lemos isto lá em Lucas, no capítulo 3. Depois vinham os cobradores de impostos. E a esses Jesus dizia, João o Batista, não cobreis mais do que vos está ordenado. Aos soldados, ele advertia assim: a ninguém trateis mal, nem defraudeis a ninguém. Conteitai-vos com o vosso soldo, o vosso salário. Veja como João falava aqui de arrependimento, mostrando pela prática que o arrependimento não é emoção. O arrependimento é uma prática, é a vida, são as decisões que fazemos e por isso ele deu estes exemplos. Mais tarde, aliás, os evangelhos, os apóstolos iriam ensinar. Lembra-se que a verdadeira religião é ajudar as viúvas e os órfãos nas suas aflições. Essa semente do evangelho já estava aqui. O verdadeiro arrependimento é partilhar com quem não tem, é viver com honestidade e integridade, é tratar os outros com justiça e com bondade. Porque há uma coisa que está certa, é que a fé que não transforma atitudes não é fé. É aparência, é religião morta. E João foi este grande mensageiro de uma verdade transformadora. E por isso João apontava para Jesus. Porque este também veio a ser o grande exemplo de vida que Jesus deu. Lá em Mateus 3 ainda voltamos a este texto onde João dizia o seguinte: em verdade eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista não queria seguidores para si mesmo, ele queria chamar homens e mulheres para serem discípulos de Cristo. Ele sabia que a sua missão era preparar o caminho, mas que o verdadeiro Salvador era aquele que viria, o Cordeiro de Deus. Por isso é que a maior grandeza de João não estava na sua voz forte, no seu exemplo, na sua história, estava na humildade que ele teve de apontar para Jesus. Acredito numa coisa, nós hoje também vivemos num tempo em que o mundo está preso de muitas maneiras a distrações, a injustiça, a pecado, a afastamento de Deus. E por isso, mais do que nunca, nós precisamos de ouvir de novo esta voz no deserto. Preparem o caminho do Senhor, endireitem as vossas veredas. Quer dizer, mudem a vossa conduta. Porque a segunda vinda de Cristo está próxima. E, na verdade, é uma mensagem, por isso, ainda mais urgente e mais definitiva. É por isso que a mensagem de João Batista, ela ainda ressoa para nós, hoje, aqui no século XXI. Arrependam-se, voltem para Deus, produzam frutos que sejam dignos de realmente de uma fé e de um arrependimento sincero. Essa é a preparação para o encontro com Jesus. A voz que clamava no deserto continua a clamar, mesmo que seja nas cidades, aqui em Portugal ou em qualquer lugar do mundo. Esta mensagem precisa ecoar também através de nós e na nossa vida. Qual é o apelo de Deus hoje, claro, para nós? Deixemos os nossos caminhos tortuosos. Abandonemos os nossos pecados, que às vezes escondemos ou já tornamos queridos no nosso coração, e vamos abrir espaço precisamente para que Deus possa moldar a nossa vida.
Se João Batista preparou o povo de Deus para a primeira vinda de Cristo, hoje há um povo que está a preparar-se para o mundo que há de vir. Isto vai acontecer quando? Na segunda vinda do Senhor Jesus. E só há um caminho. Esse caminho é entregar o coração ao Salvador e viver uma vida de arrependimento. O mundo precisa de ouvir, que é o mesmo que dizer, aí desse lado do ecrã, você precisa de ouvir esta mesma mensagem. Ela é útil, é necessária e atual. Jesus vem e este é o tempo de prepararmos o caminho do Senhor. Precisamos de ouvir a sua voz mansa e suave. Manso e suave, Jesus está chamando, chama por ti e por mim. Eis que Ele à porta está esperando, espera por ti e por mim. Vem já. Estás cansado, vem já. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama, ó, vem pecador. Correm os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim. Tempos de angústia por fim nos esperam, esperam por ti e por mim. Vem já, vem já. Se estás cansado, vem já. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama, ó, vem pecador.
Que maravilha podermos ouvir esta voz mansa e suave. A de João Batista muitas vezes foi uma voz dura, mas a voz de Deus, ela vem com esta mansidão porque ela nos apela à entrega, ao arrependimento. Fica esta maravilhosa mensagem da parte de Deus para nós hoje. Antes de me despedir, relembrar-lhe apenas que hoje tenho estado aqui a oferecer este manual, Profecias de Daniel, para descobrir outras grandes verdades que precisamos para este tempo. Envie uma mensagem para nós se quiser receber este material tão bom, tão importante, 933 9392 91, e a nossa equipa irá enviar-lhe este material. Nosso programa hoje fica por aqui. Muito obrigado por ter estado com a Voz da Esperança. Se Deus quiser, voltamos já na próxima semana. Que Deus o abençoe.